Bolsonaro se sentiu atacado por Alexandre de Moraes e literalmente reage, tá? Praticamente a decisão do Bolsonaro aí hoje colocou a Polícia Federal em estado de alerta e o Bolsonaro, consequentemente, mandou um duro recado ao Alexandre de Moraes que não gostou e, como eu já havia mencionado, a Polícia Federal literalmente é acionada e a situação literalmente saindo do controle, tá? A gente vai falar hoje no vídeo, né, sobre a situação do Bolsonaro que ficou um pouco mais complicada, em especial por conta das últimas confusões e discussões aí com Alexandre de Moraes literalmente em público e a coisa saindo do controle agora. O Bolsonaro trouxe mais um forte aliado de peso e literalmente mandou um recado, um duro recado ao STF, ao Judiciário Brasileiro de modo geral, e a Polícia Federal tá literalmente em alerta, ou seja, a situação tá complicada demais. E o Bolsonaro, né, mandou um recado tão forte que os seus aliados aí literalmente já ficaram aí abalados, Brasília abalada, em especial o STF já em estado de alerta. Então, nós vamos comentar no vídeo de hoje sobre essa situação do Bolsonaro que tá difícil, esse drama aí que vive o Bolsonaro e a situação literalmente saindo do controle, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é o canal de Justiça e Política e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro que piorou nos últimos instantes aí, a coisa literalmente saindo do controle, né? Essa briga aí com o Alexandre de Moraes, agora o Bolsonaro trouxe mais um cara de peso aí na briga e agora a situação saiu do controle porque o Bolsonaro fez uma declaração literalmente complicada e alertou aí o STF, pelo menos a situação aí está um tanto mais que difícil. Já aproveita e já deixa um like, porque senão você vai esquecer e a gente já vai direto para a situação do Bolsonaro. Praticamente tudo começou aí quando o Bolsonaro, né, saiu do lado dos Estados Unidos e pisou aqui o pé no Brasil e aí o judiciário já ficou em estado de alerta porque a situação de Bolsonaro, ele era uma das pessoas aí, supostamente, que estava aí à frente de uma tentativa de golpe de Estado, essa que é a realidade, pelo menos para o judiciário brasileiro, né, o STF aí, que é a cúpula máxima do poder judiciário, e todo mundo já ficou de olho na situação dele, que poderia, de certo modo, né, ele poderia sair daqui do Brasil. Enfim, ele era aí um dos principais acusados, né, supostamente aí por uma tentativa de golpe de Estado e o judiciário já ficou de olho nessa situação. Então, o ministro Alexandre de Moraes, né, já de olho nessa situação, já pediu, ou pelo menos mandou recolher aí o passaporte do Bolsonaro para que ele não saísse do Brasil, ou seja, qualquer situação que fosse para a posse de alguém ou que seja em qualquer um outro país aí, precisaria sim da permissão do judiciário brasileiro. Então, essa foi a situação do Bolsonaro. Aí, recentemente, né, o Donald Trump, né, foi eleito lá nos Estados Unidos e, na teoria, supostamente teria convocado, ou pelo menos chamado o Bolsonaro para poder ir lá. E aí, quem já ficou de olho foi o Alexandre de Moraes, que já ficou ligado em toda a situação e prestando bastante atenção na movimentação do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes ficou esperando o Bolsonaro ir pedir o passaporte a ele. E aí, assim, o Bolsonaro fez a solicitação. Mas antes disso, o Bolsonaro avisou para os 4 cantos do mundo aí que iria a posse do Donald Trump, né? Praticamente peitou o judiciário. Aquela situação já não ficou legal, né? O Bolsonaro estava numa situação mais estabilizada. Consequentemente, tinha um pouco mais de mobilidade, né? Enfim, tinha aquela tal liberdade. E aí, o Bolsonaro avisou para todo mundo que ia. O Alexandre de Moraes não gostou dessa situação e ficou na expectativa. O Bolsonaro pediu, o Alexandre simplesmente negou e ainda mandou um forte recado ao próprio Bolsonaro. O Bolsonaro já ficou, né, extremamente abalado, diz que, né, só faltava o Alexandre colocar uma tornozeleira nele e aí, essa situação você já sabe, né, o que foi veiculado é que ele chorou lá no aeroporto, então a situação ficou ali um tanto mais complicada. A Michelle Bolsonaro foi aos Estados Unidos, junto também aí com o Eduardo Bolsonaro, e lá foram para a posse do Donald Trump. O Bolsonaro ficou aqui no Brasil, só na expectativa, só que Bolsonaro não se conformou. Bolsonaro não gostou da decisão do Alexandre de Moraes e simplesmente resolveu partir para cima a qualquer custo. O Bolsonaro não gostou da atitude do ministro Alexandre de Moraes, negando aí o passaporte para ele, e aí o Bolsonaro simplesmente decidiu ir a uma rádio e literalmente disparar. Antes o Bolsonaro já tinha falado que o Alexandre de Moraes estava querendo constrangê-lo, né? E que o Bolsonaro estava abalado. Só que o Bolsonaro deu uma reviravolta nessa situação e simplesmente decidiu quem atacar e colocar aí praticamente de olho nele a Polícia Federal. O Bolsonaro não se conformou com aquilo e simplesmente já mandou um duro recado aí
ao Alexandre de Moraes e já falando sobre a situação, né? O Bolsonaro tá com o passaporte apreendido, você sabe. Agora, o Bolsonaro, no dia da posse de Donald Trump, Bolsonaro simplesmente foi a uma rádio e disse o seguinte: olha, eu não sou réu, eu posso fugir, né? Qualquer um pode fugir, afirmou Bolsonaro em uma entrevista na Auri Verde, tá? É praticamente aí nessa entrevista. Então, o Bolsonaro, no dia da posse aí do Donald Trump, simplesmente manda um recado dizendo que pode fugir, ou seja, a Polícia Federal já em estado de alerta, todo mundo já de olho nele, porque a qualquer instante ele pode fugir, né? Em especial agora que na teoria, né, na teoria não, na prática, né, o Donald Trump é presidente lá nos Estados Unidos, aí o Bolsonaro já mandou esse recado, já subiu o tom, já praticamente já está aí, né, avisando a Moraes o que pode fazer. Agora a Polícia Federal já literalmente de olho nessa situação. A situação de Bolsonaro, que já não era um tanto mais favorável, ela em especial já deixou a Polícia Federal já em estado de alerta quando o Bolsonaro avisou lá o Jorginho, governador lá de Santa Catarina, disse que o Bolsonaro descumpria, né? Ele não cumpria as orientações ou as ordens do STF e conversava com o Valdemar Costa Neto. Agora, o Bolsonaro se rebela, dá uma reviravolta no caso e simplesmente fala aí para Alexandre de Moraes e para qualquer um pro judiciário que diz que ele pode fugir. Ou seja, depois da posse de Donald Trump, a coisa ficou um tanto mais complicada. E agora, como é que vai prender ele? Porque ele já, de certo modo, já está mandando um recado aí. Diz que pode fugir, que a qualquer instante ele vai. E a coisa vai saindo aí literalmente do controle e fica um tanto mais complicada. O pessoal mandando recado lá dos Estados Unidos, dizendo que não vai ficar barato. Essa que é a realidade. E aí a situação vai ficando assim um tanto mais complicada, até mesmo para poder prender o Bolsonaro. O que foi veiculado lá vindo dos Estados Unidos é o seguinte: essa maldade vai acabar. Podem anotar. Então, a situação aí vai ficando tanto mais que difícil e o Bolsonaro aí, na teoria, já um pouco distante, né, ou pelo menos distante da prisão, não sabemos, mas ele peita e ele briga aí com o Alexandre de Moraes mandando recado, no dia da posse de Donald Trump. Será que isso foi uma indireta dizendo que ele pode fazer qualquer coisa a partir de agora? Bem, comenta aí.